A graça e a paz a todos os irmãos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD online. Nós estamos fazendo uma lição especial. Nela nós estamos estudando o Sermão Escatológico de Jesus. A lição de hoje tem como título Da Destruição de Jerusalém à Segunda Vinda de Cristo. Mas antes de nós entrarmos nela, vamos fazer uma pequena revisão. Aqui nesta tabela, nós temos aqui algumas coisas que nós já estudamos. Por exemplo, na introdução, nós vimos que os discípulos estavam admirados com a beleza do templo, mas Jesus anunciou a eles a destruição. Porém, quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, eles perguntaram a Jesus quando ia acontecer e que sinais iriam ver de sua volta. Jesus, nesse sermão, os adverte de que eles não deveriam ficar assustados, não deveriam ficar preocupados com algumas coisas que estariam acontecendo nesse tempo do fim. Por exemplo, o aparecimento de falsos profetas, guerras e rumores de guerra, terremotos, fomes e epidemias. Esses não era ainda o fim propriamente dito, era apenas tempos de dores, de parto, ainda não era o fim. A segunda coisa que nós vimos na segunda lição, que é testemunho até a morte, nós vimos que os discípulos de Jesus, nesse tempo do fim, seriam perseguidos, mas seriam perseguidos por líderes religiosos judeus, pelos próprios familiares, inclusive até mesmo irmãos da igreja, o governo civil. Muitos deles seriam mortos, mas em meio a essa perseguição, em meio a este tempo do fim, a igreja, os servos de Deus fiel, deveriam continuar pregando o Evangelho e dando testemunho mundial, porque quando terminasse o Evangelho, aí sim chegaria o fim. Hoje nós queremos falar sobre de Jerusalém à segunda vinda de Cristo. Vamos começar a nossa lição de hoje. Pois bem, sobre a destruição de Jerusalém. O evangelista Marcos, ele começa com uma frase um pouco enigmática, pois ele fala das seguintes coisas: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Você percebe? É uma frase um pouco enigmática, que tanto Mateus quanto Lucas vão esclarecê-la mais ainda, principalmente Lucas. Lucas vai dizer: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Essa é a interpretação que Lucas faz, ele clareia o que Cristo queria dizer com essa frase. Mateus já nos dá uma pista, ou pelo menos duas pistas Mateus nos dá. A primeira delas, ele vai nos dizer de que essa desolação, esse abominável da desolação estaria no lugar santo. A outra pista que ele vai dizer para nós é que era uma profecia de Daniel, em um dos textos de Daniel 9:27. Ali nós percebemos, a partir de Daniel, que ele estava falando naquela época do rei sírio Antíoco Epifânio IV. Antíoco IV, também conhecido como Epifânio. Ele invade Jerusalém, oferece um pouco no altar do Senhor e faz um altar aos deuses pagãos. Porém, Jesus Cristo agora vai atualizar essa profecia, mostrando que ela ia se cumprir novamente, agora, mais uma vez, na cidade de Jerusalém. E esses exércitos Jerusalém seria mais uma vez cercada. E seria cercada por um abominável. Essa palavra abominável, geralmente no Antigo Testamento, está ligada à idolatria. Então, ou seja, não seria apenas um exército, mas seria também um exército que carregaria símbolos de idolatria. E esse exército aqui está falando exatamente do exército do Império Romano, o qual iria invadir a cidade com seus símbolos idólatras, como de aiga, e também entraria na cidade com esses símbolos idólatras. Quando nós olhamos para um quadro maior, nós percebemos que isso aconteceu no ano 66. No ano 66,
Jerusalém ela foi cercada pelos exércitos romanos e no ano 70, 4 anos depois desse cerco, ela foi destruída. Mas o que deveria fazer os cristãos de Jerusalém e da Judéia quando visse esse cerco acontecendo? O texto vai dizer para nós de que eles deveriam fugir para os montes. E nessa fuga, eles, no caso, eles que estavam na Judéia, eles deveriam fazer o quê? Aqueles que estavam no campo não deveriam voltar para casa. Os que estavam dentro da cidade também deveriam fugir. Quem estava no eirado, uma espécie de casa de laje, né? Um teto, ou melhor, um telhado plano, geralmente formado por argila, por barro. Então essas pessoas não deveriam voltar para suas casas. Para quê? Para não pegar nenhum objeto, nem mesmo a capa. A capa era um objeto de proteção contra o frio. E mesmo assim, nem essa capa deveriam voltar, deveriam continuar em sua perseguição. O texto também vai dizer que ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Ai das grávidas e das que amamentarem. Por quê? A dificuldade de fugir. E aí, por causa dessa dificuldade de fugir, é que a igreja deveria, no caso a igreja judaica, vivendo naquele período, deveria orar para que a fuga não se desse em 2 períodos. Primeiro no inverno. Ora, se a fuga já seria difícil, imagina o período de inverno, onde um inverno muito forte ali na região da Judéia. Então deveria orar para que fosse um período mais calmo, para que a fuga fosse mais fácil. E uma pessoa grávida com criança de colo, amamentando também, haveria uma maior dificuldade para essas pessoas. A outra coisa que deveria orar é que essa fuga não se desse no dia de descanso do judeu, o Shabat. Por quê? Nesse dia, geralmente, as portas de Jerusalém estavam fechadas, encerradas. Então, cidade murada, então não haveria como fugir. Além disso, também haveria dificuldade de encontrar mantimentos. E é interessante, meus amados, que os cristãos, quando viram a cidade de Jerusalém cercadas, eles entenderam esse sinal e fugiram para os montes, para um povoado chamado Pela, que ficava ali ao pé dos montes da Galileia. Além disso, outra coisa que nós precisamos compreender é o período da grande tribulação. Tanto o evangelista Marcos quanto Mateus, eles vão mostrar que a grande tribulação, ela tem, pelo menos na sua fase inicial, na Judéia. Ele faz uma ligação. Quando você lê o texto, você vai perceber que ele vai dizer, quando ele vai falar orai para que não se dê no inverno, não se dê no Shabat, ai das grávidas, ele vai dizer porque naqueles dias vai começar grande tribulação. Lucas vai fazer a mesma conexão, vai fazer a mesma ligação, mas Lucas ele vai acrescentar alguns detalhes. Por exemplo, Lucas ele vai mostrar a seguinte frase, tanto Lucas quanto Mateus. Na verdade, Marcos e Mateus vão dizer logo depois daqueles dias, ou Mateus. Melhor, Marcos, depois daqueles dias, e Mateus, logo depois daqueles dias. E Marcos vai dizer que houve sinais no céu. Ele fala de que haveria ali, as estrelas cairiam, haveria sinais nas estrelas, no sol, na lua, ou seja, haveria comoções cósmicas naquele momento. Então, dando a entender que a tribulação iria se estender até esse momento de comoções cósmicas. E essas comoções, e essas quedas, essas comoções cósmicas, ela é símbolo no Antigo Testamento de julgamento de Deus. Então, ou seja, estava chegando o fim. Ele disse que quando visse essas coisas acontecerem, o céu caindo, ou melhor, as estrelas caindo, o sol perdendo uma parte do seu brilho, a lua também, disse, então verão
o sinal do Filho do Homem. Lucas também vai mostrar de que haveria um terror em todas as nações e no mundo todo. Então, como aqui a figura que ilustra, nós teremos um período da tribulação que começa mais ou menos no ano 66, aqui é 70, não corrigi, mas que iria se estender até o período mundial. Esse é um período de grande tribulação. Aqui seria um período mais local, mas iremos perceber que disse como nunca houve antes. Não houve desde o princípio do mundo, desde o princípio da criação do mundo, e nunca haverá. Então, você está falando que esse período seria um período que chegaria o seu auge nos momentos antes de Cristo retornar. Claro que nesse período aqui nós temos, nem todo cristão vai experimentar de alguma maneira essa tribulação. Mas nós temos, por exemplo, irmão na China experimentando isso, irmãos em outros países, em países não cristãos experimentando esse auge da tribulação. Aqui no Brasil, nós experimentamos uma espécie de tribulação mais ideológica. Então a tribulação ela começaria na destruição de Jerusalém no ano 66, passando pelo ano 70 da destruição e chegando no seu auge na volta de Cristo, né? E logo após, como nós falamos, haveria a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, segundo esse texto de Mateus, Marcos e Lucas, ela é após a grande tribulação. Quando a Bíblia fala, quando ela dá um período da volta de Cristo, é após essa grande tribulação, como percebemos, e começou na destruição de Jerusalém no ano 70, ou no cerco de Jerusalém no ano 66, até a volta de Cristo. Vimos também que serão marcados por sinais cósmicos. Esses sinais cósmicos são símbolo do julgamento de Deus. Deus está para julgar. Essa volta de Cristo ela é única, não há em duas fases, porque ela é única. Toda a Escritura deixa isso transparecer. Mateus vai dizer no versículo 27, 24, 27, que ela será visível como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ou se revela até o Ocidente. Também vai dizer que é gloriosa, poderosa, audível, porque ali vai falar de que haverá trombetas. Olha aqui a trombeta, os anjos aqui tocando trombeta. Então não vai ser algo silencioso, não vai ser algo secreto, mas vai ser algo visível, algo audível. E os três evangelistas vai mostrar um contraste. Vai dizer que no período da tribulação haveria falsos profetas, falsos cristos, alguns estarão no deserto, outros estarão no interior da casa, mas diz, não acrediteis. Por quê? Por que vamos dizer isso? Porque o Senhor vai aparecer nas nuvens dos céus. E nesse contexto mundial. Então, audível, visível, mundial, mas é um dia de lamentação para aqueles que se perderam. Mateus vai enfatizar isso. Haverá lamentações para todos os povos. E Apocalipse, no capítulo 6, falando do mesmo período, diz que as pessoas irão clamar para que as montanhas caibam sobre si. Então, um dia de lamento, de terror, de horror para aqueles que se perdem, mas para aqueles que creem. É o dia da reunião com Cristo, onde os anjos irão reunir, como a figura que ilustra, onde ele vai reunir todos os crentes, todos os cristãos. Então, meus queridos, nós precisamos entender uma coisa. O período que estamos vivendo, o período da grande tribulação, o período de tormento, não deve ser para lamentarmos. Mas veja como Jesus termina essa fase. E Lucas vai registrar isso. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Os momentos difíceis que nós estamos passando, ou que nós iremos passar, quanto aumentar
esse sofrimento, quando aumentar esse período de angústia, devemos nos alegrar, nos exaltar, porque está próxima a nossa redenção final, ou seja, está próxima a nossa glorificação, está próxima a nossa ida para o novo céu e nova terra, está próxima o fim de todos os males. Então não olhe para o período difícil como algo ruim, mas como uma mãe que está a dores e entende que o filho vai nascer. Devemos olhar para o fim dos tempos e entender de que a nossa redenção está próxima. Que Deus te abençoe e que você, meu amado irmão, minha amada irmã, se alegre em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.